Olá, companheiros e companheiras. Com a graça de Deus, estamos de volta para estudar um pouco mais do Evangelho do Cristo, que é o que precisamos colocar em nossas mentes, em nossos corações, para valorizarmos cada vez mais a nossa estada no plano físico, tentando cumprir, no limite de nossas forças, aquilo que o Cristo tão bem exemplificou. Nós vamos estudar hoje o capítulo 4, estaremos iniciando o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos estudar os itens 1, 2 e 3, que englobam algumas narrativas de Jesus, ou melhor, os três itens englobam uma narrativa de Jesus. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ou seja, Jesus inquire aos discípulos quem diziam nas redondezas quem ele era. Quem dizem que eu sou? Eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que sou? Aí a gente vai levantar primeiro uma questão antes de completar aqui a leitura do texto. Jesus então pergunta: o que dizem de mim por aí? Quem dizem que sou? E os discípulos, olha, dizem que você é Elias, João Batista, ou Jeremias, ou um dos profetas. Sendo que todos esses profetas já tinham sido anteriores a Jesus, já tinham desencarnado. Então Jesus não poderia ser nenhum deles, já que nós conhecemos Jesus desde o seu nascimento, né, até a sua fase de infância e depois a fase adulta. Esses que antecederam a ele já eram velhos, então Jesus não poderia ser nenhum desses personagens que foram citados. Mas então por que o povo dizia que Jesus poderia ser um desses? Vocês querem saber, estão curiosos, né? Então não percam na semana que vem, quando alguém falar sobre o item 4, ressurreição e reencarnação, vocês terão a resposta desse aparente enigma, mas que não é enigma nenhum, mas na outra reunião nós veremos isso. Então, prosseguindo, perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A gente vai avançar para uma outra questão que é muito interessante nisso que a gente está lendo. Quando Jesus fala, não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, Jesus está querendo dizer o seguinte, que Simão foi intuído, teve uma revelação divina de quem era verdadeiramente o Cristo. Que não era a carne, não era a experiência de lidar com Jesus que estava falando naquele momento. Aí nós vamos falar assim, mas existiu essa experiência com Jesus de acordo com a convivência que foram descobrindo quem ele era? Sim. Muitos discípulos que conviveram, precisaram conviver com Jesus durante muito tempo para saber quem realmente ele era. E muitos ainda, mesmo assim, muitos ainda não acreditavam em tudo que Jesus falava. Como exemplo, nós temos Tomé, né? Tomé, quando foi revelado que Jesus houvera ressuscitado, Tomé não acreditou. Então Jesus teve que se mostrar a ele, mostrar as suas chagas e permitir que Moisés apalpasse as chagas que foram causadas pelos pregos que lhe foram colocados nas mãos e nos pés também. Então Moisés teve que tocar para acreditar naquilo que Jesus havia falado lá atrás, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, naquele momento em que Simão toma a palavra e diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não era a experiência de conviver com Jesus que estava revelando aquilo a ele, mas por uma intuição, por uma revelação divina, foi que Simão então deu o testemunho de quem era verdadeiramente o Cristo.
Isso está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Está em Marcos capítulo 8, 27 a 30. E depois, nesse ínterim, o tetrarca, chamado de Herodes, né? Porque ele havia ouvido falar muito de Jesus. E ele falou assim, quem é esse tal de Jesus que falam tanto dele? Então, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que apareceram Elias, e outros um dos antigos profetas. Então Herodes falou assim, bom, João Batista não pode ser, porque esse eu mandei cortar-lhe a cabeça. Então Jesus, como era perfeito, tinha tudo no lugar, né? Então ele falou, João Batista não foi, porque João Batista eu mandei cortar a cabeça, esse morreu mesmo, porque eu mesmo mandei matá-lo. Aí uma outra questão, a mesma questão que a gente levantou no primeiro momento da nossa conversa. Ainda porque algumas pessoas diziam que Jesus poderia ser João Batista, Elias ou um dos profetas naquele momento. Resposta na próxima reunião. Após, aí narra aqui um outro item para fechar, o item 3. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram dessa forma, por que dizem os escribas se é preciso antes que volte Elias? Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias há de vir estabelecer todas as coisas, mas eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram sofrer, assim como farão o Filho do Homem. Isso está transcrito em Mateus capítulo 17, item 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, de 11 a 13. Então, mais uma vez, Jesus vai ao Monte Tabor e de um lado aparece Elias e o outro Moisés. Então, quando os discípulos desceram o monte, perguntaram, mas está escrito lá nas Escrituras que Elias deveria vir para restabelecer várias coisas. Jesus falou assim, em verdade Elias já veio. Só que não o reconheceram. Antes o fizeram sofrer, assim como farão com o Filho do Homem. Então lá na Escritura está escrito, assim entenderam que era João Batista que ele estava falando. Novamente, todo o X da nossa questão, do que a gente está debatendo aqui, se refere ao tema ressurreição e reencarnação, que será debatido na próxima reunião. A próxima pessoa que fizer a exposição vai falar por que antes as pessoas pensavam que Jesus poderia ser um daqueles profetas numa nova roupagem, ou poderia ser Jesus representando aqueles mesmos personagens do passado. Por quê? Porque na época os hebreus acreditavam na ressurreição, que a gente vai ver na próxima reunião, que não é ressurreição. Ressurreição é quando a pessoa ressurge com o mesmo corpo. Mas existe um outro fenômeno que a pessoa aparece com uma nova roupagem, né? numa nova missão, cumprindo tarefas diferentes daquelas que cumprira numa jornada anterior, e que vocês já sabem do que eu devo estar falando, mas eu não vou entrar totalmente no assunto da próxima reunião. Na próxima reunião será explicado melhor por que essa confusão entre Jesus e aqueles profetas. Logicamente, Jesus não era nenhum daqueles profetas, porque nós sabemos que cada um de nós tem a sua individualidade. E nós carregamos a nossa individualidade, seremos novos personagens, mas com a mesma individualidade, sem tomar a individualidade do outro. Então Jesus era um, João Batista era outro, Jeremias era outro, outros personagens que se entrelaçavam porque cuidavam da mesma missão, que era revelar uma nova ordem de coisas, que era o Evangelho, uma nova visão, reformulando totalmente as leis que Moisés havia colocado, as leis temporárias, e erigindo um novo tipo de lei, que era a lei do amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que na próxima reunião nós teremos todo o esclarecimento necessário, mas espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para pelo menos deixá-los curiosos para a próxima reunião. Muita paz a todos, muito obrigado.